Oi, pessoal! Vamos fazer um giro aí, ver o que a imprensa brasileira aí tá falando, entendeu? Sobre a posse do Donald Trump. Amanhã é o dia, gente. Amanhã o Trump vai tomar a posse nos Estados Unidos. Essa posse aí que promete entrar pra história norte-americana. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui pra ver. Tá, ok. Deixa eu colocar aqui. Eu também consigo ver aqui. Daí nós já vamos fazer o giro. Hoje eu acompanhei bastante a BBC e a CNN, tá? Eles estão assim a mil aí com essa posse. E nós também estamos, né? Que isso vai acabar influenciando muito no Brasil. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Diminuir minha tela aqui. E vamos para o nosso giro aqui. Vamos ver o que a CNN tá falando. A CNN ali, né? Gente, que entrevista mais assim, pavorosa foi aquela com a Haddad, né? Gente do céu, realmente esse governo aí tá de mal a pior, né, gente? De mal a pior mesmo. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver o que a CNN tá falando. Começou! Liquida Ju, a maior liquidação do Brasil. Jogo de cama Hotel Classic 4 peças casal, R$ 99,90. E no Queens. Agora a gente vai para outro ponto de Washington falar com Mariana Janjá, Mari, porque a agenda de Donald Trump para amanhã, ou seja, a véspera da posse, já está bastante cheia, né? Ele vai participar também de um grande comício. Como estão as expectativas? Mari, boa tarde para você. Oi, Débora, Pri, boa tarde a todos. Comício com Village People. E olha, eu estou exatamente na outra ponta do The Mall, onde a Pri está, né? Então a Pri está lá no Capitólio, eu estou aqui na outra ponta, em frente ao memorial em homenagem a Abraham Lincoln e também pertinho do monumento a Washington que ela citou, né? Então a gente está as duas aqui, cada uma em um ponto de Washington, aproveitando um solzinho e uma trégua no frio, mas amanhã a gente sabe que não vai ser assim, muito menos na segunda-feira. A previsão de neve para amanhã e na segunda-feira muito, muito frio, como a Pri vinha falando, né? Tanto que a tradição vai mudar, né? Então tudo indoors, tudo do lado de dentro, aqui ao contrário de como é a tradição, né? Com os desfiles do lado de fora, com todo mundo ali do lado de fora do Capitólio, enfim. Essa agenda de Donald Trump, então, para amanhã também bastante intensa. O último dia antes da posse, a véspera da posse, véspera de Trump se tornar presidente de novo. A gente tem o dia dele começando com um café da manhã com conferência do Senado na Blair House, isso por volta das 9 horas da manhã aqui no horário local, 11 horas da manhã horário de Brasília. Depois Trump e J.D. Vance, que é o vice, né, será o próximo vice-presidente aqui, vão participar de um evento no Cemitério Nacional de Arlington. Muito provavelmente vão participar de uma cerimônia para colocar uma coroa de flores no túmulo de um soldado. E depois, mais tarde, há o comício da vitória, o evento na Capital One Arena, esse que eu falava que vai ter a participação, a apresentação do Village People, né? Trump dançou muito a IMCA nos eventos dele de campanha, então agora ele tem a apresentação do Village People nesse evento da vitória, né? Nesse comício da vitória. E mais tarde, um jantar à luz de velas no Building Museum, um jantar ali
fechado para a imprensa, em que Trump vai fazer um discurso, e esse deve ser o último dia de Trump antes de assumir a presidência aqui dos Estados Unidos pela segunda vez. Então, Trump se preparando para a posse, né, na segunda-feira, com todas essas alterações de última hora, e um domingo bastante movimentado. Hoje também o sábado está sendo movimentado, mas amanhã ainda mais, um dia mais cheio de eventos para Donald Trump. Débora. Não é possível que você é de Curitiba e você não tá pegando parte desse dinheiro e botando no seu bolso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha o orçamento. A gente começa falando da expectativa para a posse de Donald Trump, que já movimenta ali os Estados Unidos. E o nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, está em Washington, acompanhando tudo ali de pertinho, esses preparativos. Eliseu já falou comigo de manhã, já passou frio, estava escuro, amanheceu. Agora os termômetros, quero saber também quantos graus por aí, porque essa posse vai ser bem gelada. Bom dia novamente. Muito bom dia, Elis, para você, para os nossos companheiros aí no estúdio do Fast News e, claro, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo, direto aqui da capital americana, nesse momento em Washington, 9 horas da manhã com 31 minutos. Temperatura que está baixa, Elis, menos 16 graus Celsius, e a previsão é de que... Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A Jovem Pan tá fazendo realmente um trabalho muito legal aí na cobertura da posse do Trump. E assim, a Jovem Pan, para mim, hoje, é um dos veículos de comunicação mais sérios que tem hoje, tá? Então, assim, tanto na CNN, a CNN também, mas assim, tem algumas ressalvas que tem que fazer da emissora ali. Mas a Jovem Pan tá fazendo realmente um trabalho sensacional na cobertura da posse do Trump. Vale muito a pena vocês acompanharem por lá, tá? E por aqui também, amanhã eu tô por aqui, hein? Que neve a qualquer momento. Eu espero que a neve comece a cair enquanto a gente está aqui ao vivo, né? Para a turma que está aí no Brasil acompanhando a gente, poder tirar aí uma palhinha dessa neve, né? Experimentar um pouquinho, ainda que virtualmente, que é bonito demais, viu? E a gente está aqui já desde ontem acompanhando toda a movimentação, porque DC está lotada, viu? Eu estava ainda há pouco conversando com um taxista que parou aqui perto de onde nós estamos posicionados. Ele falou, olha, eu nos últimos dias trabalhei a beça e a expectativa é de que nos próximos não seja diferente. A cidade, segundo ele, está lotada. Conversei também lá no lobby, na entrada do hotel onde eu estava, um monte de gente saindo com vans, mini-ônibus, pegando o metrô. A gente está aqui na próxima entrada de uma estação de metrô, muita gente caminhando, descendo em direção ao centro de Washington, onde fica o National Mall, que é uma praça gigantesca, um jardim gigantesco que fica na parte oeste do Capitólio, aonde aconteceria a cerimônia de posse, que não vai mais acontecer lá, como a gente tem trazido essa informação aqui na Jovem Pan desde que foi divulgada oficialmente. A partir de agora... E assim, gente, muita gente no Brasil foi realmente para a posse do Trump, tá indo, né? Vai estar lá na posse do Trump. Então, assim, o retorno do Trump, ele tá assim, com uma coisa muito positiva, assim, para o mundo, né? Muitos presidentes, muitos ministros, como é o caso lá na Europa, que nem sempre é presidente, às vezes é ministro. O pessoal está muito assim, empolgado realmente com esse retorno do Trump, porque o Trump está representando um retorno assim, extremamente triunfal. E assim, o Trump ele já vem com aquela política de acalmar o mercado, acalmar o mundo, né, com tudo que está acontecendo aí. Então tá sendo bem legal. O que eu tô vendo, assim, é uma repercussão bem positiva do retorno do Trump. Se você não está sabendo, fica sabendo. A posse, a cerimônia não vai ser mais lá naquela área externa do Capitólio. Vai ser na área interna do Capitólio, dentro da rotunda, ou seja, um espaço muito menor e para pouquíssimas pessoas. Mas Donald Trump disponibilizou o Capital One Arena, que é um ginásio gigantesco que também fica no centro de Washington, para que quem está na cidade para posse possa ir para lá e assistir através dos telões. Aliás,
telões esses que também estarão disponíveis lá no National Mall, na área onde aconteceria o evento, né, onde estava marcado para acontecer o evento. Agora, vamos falar sobre a programação, porque estaremos ao vivo aqui na Jovem Pan News amanhã, durante todo o dia também, para a cerimônia de posse, uma programação especial na Jovem Pan e uma programação aqui também, porque há horários rígidos, Elis, de tudo que vai acontecer por aqui. Então, você que está acompanhando o Fast News está mais do que convidado. Amanhã, já a partir das primeiras horas da manhã, a partir do Jornal da Manhã, estaremos ao vivo e vamos transmitir tudo, além de ao vivo, contando os bastidores direto de Washington DC, com tradução simultânea também, viu? Então, vai dar aquela facilitada para você que não fala inglês. A cerimônia de juramento está programada para acontecer a partir do meio-dia, pelo horário local aqui de Washington. Portanto, 2 horas da tarde pelo horário de Brasília. Vamos para os juramentos, porque J.D. Vance, o presidente eleito, será o primeiro a prestar esse juramento, seguido de Donald Trump. Depois, o Trump vai... E amanhã, gente, também estamos por aqui, vamos cobrir, vamos pegar, né, essa onda aí das grandes televisões do mundo, tá? Porque a Telemundo também vai cobrir, a Telemundo realmente está tendo, assim, uma cobertura fantástica desse início, que já começou hoje, né, gente? Hoje já começou o pessoal com a posse, ontem já teve como se fosse um Réveillon do Trump, assim, que foi muito legal, eu adorei mesmo. E a Telemundo, a Television também lá do México também, então, assim, sabe, uma empolgação para essa posse muito grande. O jornal também, O País também, hoje fez uma matéria muito legal, que eu acho que vale super a pena vocês darem uma olhadinha lá, tá? E amanhã nós estamos aqui também. Faz um discurso inaugural e ele deve delinear aí, de acordo com os mais próximos dele, as prioridades para o seu segundo mandato. Também vão acontecer nesta segunda-feira alguns desfiles, como o desfile inaugural, que tradicionalmente é realizado ao ar livre e que agora, como eu disse, foi lá para o Capital One Arena devido às condições climáticas adversas, né? Frio, extremos aí de -15, -20 graus Celsius. Os telões estarão espalhados por todas as cidades e inclusive com celebrações musicais, viu? Diversos artistas já estão confirmados para fazer apresentações, como o Carrie Underwood e o Village People. Olha, quem não se lembra do YMCA, eles mesmos estarão lá marcando aí um retorno ao estilo tradicional das posses americanas. Com relação à segurança, Elisângela, você ainda há pouco estava me perguntando, fui dar uma atualizada na informação devido às recentes ameaças e tentativas de assassinato, né? As medidas de segurança foram, sim, de acordo com as autoridades, intensificadas por aqui, com a presença de mais de 25 mil agentes de segurança somente na área do centro da cidade de Washington, D.C. Tudo por conta da presença das muitas autoridades, né? Como o presidente em exercício, Joe Biden, que já confirmou presença na cerimônia, juntamente com diversas autoridades políticas e líderes globais. Vamos falar de polêmica, porque se tem Donald Trump, é claro que tem polêmica, né? Ontem foi divulgado o retrato oficial dele como 47º presidente do país e segue repercutindo hoje também aqui nesse domingo, o chamado mugshot, né? Foto policial que ele tirou lá em 2023, durante as investigações daquele caso na Geórgia. Ele fez uma foto igualzinha. Agora, essa foto repercute, mas o que também repercute aqui em termos de polêmica são as decisões que devem ser tomadas já no primeiro dia de mandato de Donald Trump, nas primeiras horas. Ainda há pouco, um conselheiro dele estava na televisão americana dizendo que as primeiras horas devem ser marcadas por diversas ordens executivas. Donald Trump deve assinar muitos documentos liberando, por exemplo, aquela promessa de campanha de deportação em massa de imigrantes indocumentados. Há atualmente nos Estados Unidos, gente, pelo menos 14 milhões de imigrantes indocumentados. Esse número de imigrantes é maior do que a população total do país de Portugal, por exemplo. Você imagina Portugal inteira tendo que ser deportada dos Estados Unidos? E aí a gente tem um problema logístico e, claro, financeiro. Logístico, tem avião para levantar voo com 14 milhões de pessoas? Não. Tem, logisticamente falando,
pessoas trabalhando na imigração para carimbar e assinar essas deportações? Não. Tem a questão da lei também. Ninguém pode ser deportado sem antes ser julgado. Essa é a lei aqui dos Estados Unidos. Portanto, esse pessoal que tá indocumentado se prepara, tá? Se prepara porque o Trump vai vir com os 2 pés na cara dessas pessoas. Gente, eu penso assim, tá? Ai, dá dó das pessoas, tá? Sim, concordo, dá dó das pessoas, entendeu? Mas eu fico pensando assim, eu não gostaria, entendeu? Me incomoda essa imigração em massa que tem de venezuelano pro Brasil. Por quê? Porque mostra um descontrole muito grande. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. O pessoal tá os próprios americanos estão se injuriando. Ai, o povo vai lá para trabalhar. Cara, por que não faz o certo, sabe? Por que não procura uma agência lá? Faz o certo. Por que vai pular muro? Pega assim e botam crianças em risco, aceitam levar droga em troca da passagem do México para os Estados Unidos. Gente, é uma coisa muito absurda. Então, eu concordo com o Trump com essa tolerância zero, porque me incomoda essa imigração também no Brasil, porque a gente vê que o Brasil, que é um país extremamente pobre, entendeu? A gente está acolhendo pessoas que a gente não tem condição de acolher, que são os venezuelanos. Então, eu também não gosto. E assim, essa imigração em massa me incomoda. Então imagina os Estados Unidos, que é um país que te oferece além do básico para você viver. Um país que oferece os caminhos para você prosperar na vida. Então eu acho que o Trump está certíssimo. Tanto Donald Trump deve assinar ordens executivas para, neste primeiro momento, começar a deportar somente aqueles que têm ordens judiciais a cumprir. Aqueles criminosos, por exemplo, pessoas que participaram de crimes em seus países, já foram condenados, julgados, fugiram das prisões em muitos casos. Esses devem ser os primeiros a serem deportados, e a polêmica está no ar, porque os advogados de imigração estão, obviamente, de olho nisso, porque terão muito trabalho. Alguns, obviamente, para manter os seus clientes nos Estados Unidos e outros, obviamente, para se certificar de que as leis estão sendo cumpridas dentro da regularidade. Ainda há pouco também, Elisa, a gente trouxe aqui na programação da Jovem Pan News uma informação que repercute bastante na manhã deste domingo aqui, com relação a uma pesquisa que foi divulgada por uma rede de TV aqui nos Estados Unidos, mostrando os índices, as taxas de aprovação e reprovação de governos americanos, né? E aí começa agora com Joe Biden, vai lá até a década de 60. E um dado chamou a atenção. Joe Biden é o presidente em exercício que vai deixar a Casa Branca com o menor índice de aprovação dos americanos. 25% dos americanos ouvidos por essa rede de TV disseram estar completamente descontentes com a administração Biden, disseram não acreditar que Biden vai ter deixado para eles algum tipo de legado positivo. E esse número, 25%, é o menor já registrado dentre todos os presidentes anteriores a Joe Biden. Em contrapartida, Donald Trump chega, olha, com um peso ali nas costas, porque há uma expectativa muito grande, viu? Mais de 45% dos americanos ouvidos por essa mesma rede de televisão garantiram que estão muito ansiosos, estão com expectativa alta e expectativa positiva, obviamente, para que Donald Trump faça um bom governo. Agora, independente dele fazer um bom governo ou não, quem parece estar sofrendo é Joe Biden. Algumas pessoas próximas a ele deram entrevistas para algumas redes de TV locais aqui na manhã desse domingo. E num tom muito melancólico, viu, Elisângela? Muito triste. Segundo eles, Joe Biden estaria triste ao deixar a Casa Branca, não teria ficado feliz com a maneira como ele está saindo do governo. Joe Biden, que tem 50 anos de vida pública, 5 décadas, né, trabalhando para o povo americano, e de repente... O Trump também, ele tá retornando à presidência dos Estados Unidos com uma responsabilidade muito grande, né? Ele vai ter que ser ali 100% certo e vai ter que cumprir 100% do que ele prometeu. Porque ele teve uma vitória realmente, assim, triunfal.
né, para uma pessoa que saiu do poder, teve todas aquelas situações todas, que todo mundo sabe, e hoje tá retornando. Então, o Trump, ele está voltando com uma responsabilidade muito grande, principalmente porque ele está hoje representando uma sociedade que está, assim, injuriada com a inflação do país, né? Porque os Estados Unidos é assim, a partir do momento que os americanos acham que eles estão começando a ficar pobres, eles já pistolam, né? E sem contar o seguinte, sem contar as grandes celebridades, os grandes empresários do mundo que apoiaram ele na campanha, então ele vai ter que fazer um negócio 100% certo. E vai ter que cumprir tudo que ele prometeu, porque assim, então, o povo vai pistolar pra cima dele. Ele sai com uma taxa de reprovação altíssima, né? Imagina, 25% só dos americanos ouvidos nessa pesquisa aprovam o governo dele e que, segundo essas pessoas, ele tem uma sensação de que ele poderia ter feito mais, que ele poderia ter se doado um pouco mais, resolvido mais questões. E ele tinha muita esperança, muita expectativa de que Kamala Harris vencesse a eleição de novembro passado, o que não aconteceu. Ele também prometeu fazer uma transição suave, uma transição tranquila, tem trabalhado com a equipe de transição de Donald Trump. Segundo esses assessores mais próximos, ele deve tirar alguns dias de férias na casa dele aqui em Baltimore, junto com a família dele. Afinal de contas, ele acabou de conceder o perdão para o filho dele, para o Hunter Biden, que deve passar esse início de ano ao lado do pai também ali, né, para ajudar, né, o pai dele a transicionar neste momento. Mas Kamala Harris já avisou e fala pública, viu? Ela disse que não sairá do cenário, que ela não deixará os holofotes, que ela não vai desistir e prometeu ser ali uma observadora atenta do mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Aliás, os olhos, né, do mundo inteiro estão neste momento voltados para cá, para Washington, para a capital. Tudo porque depois que Donald Trump assumir amanhã, começa-se uma nova discussão. O que será que vai acontecer com as alianças que os Estados Unidos têm com outros países do mundo? E aí a gente viu agora recentemente essa questão com Israel, né? Foi graças a uma pressão do enviado especial de Donald. A Kamala Harris ali, ela, pelo amor de Deus, gente, olha, ela foi massacrada com votos, entendeu? Porque a sociedade americana mostrou que não tem. Mexeu no bolso deles, pau quebra, entendeu? E ela mesmo assim, ela, né, pretende insistir aí numa candidatura, né? É aquele tipo de político que não aceita seu fracasso, né? Trump, que nem assumiu, mas já enviou um conselheiro lá para o Oriente Médio para negociar a questão da paz entre Gaza e Israel. Conseguiu, né? A gente já está vendo na televisão alguns reféns sendo liberados, mas em contrapartida a gente tem Brasil e a gente tem outros países do mundo também que estão ali aguardando uma definição de como essas relações vão se desenrolar daqui para frente, Elis. Eliseu, sempre muito bem informado, atualizou tudinho pra gente, ele volta na programação, inclusive até mandou ali um Village People para todo mundo. Então daqui a pouquinho você volta com mais atualizações pra gente. Diga. Vamos aqui para mais um vídeo. Zé, quanto que custa para eu descobrir se uma pessoa tem veículo no nome dela? Bom, para descobrir se uma pessoa tem veículo... Donald Trump retoma a presidência dos Estados Unidos e toma posse amanhã em uma das cerimônias mais geladas desde 1930. O nosso editor de internacional, Fabrício Knights. Gente, essa jornalista aí da Jovem Pan, ela é muito competente. Ela também faz o documento Jovem Pan, documentário Jovem Pan, documento, uma coisa assim. Ela é muito boa, uma jornalista muito profissional, viu, gente? Muito profissional. Que está aqui com a gente e fala sobre os preparativos para essa posse. E muitos preparativos, né, Lia? Rafael, bom dia para vocês, todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vai ter um dia muito frio lá em Washington. A expectativa é de menos
13 graus e a máxima de menos 5 graus, ou seja, é um frio muito intenso, por isso essa cerimônia foi movida para o lado de dentro do Capitólio, algo que não acontecia desde a posse de Ronald Reagan, lá na década de 80. Então, com isso, esse discurso inaugural de Donald Trump, que é muito aguardado por ser a primeira fala oficial dele como presidente nesse retorno à Casa Branca, vai ter algumas mudanças, vai deixar de ter um público ali de cerca de 250 mil pessoas que eram aguardadas com ingressos do lado de fora do Capitólio para 20, no máximo 30 mil que vão poder acompanhar isso ali, os convidados mais próximos do presidente, de toda a comitiva. Também muito esquema de segurança colocado em Washington. A gente lembra o que aconteceu em 2021 com a certificação de Joe Biden lá no Capitólio, onde houve a tentativa de invasão, melhor dizendo, a invasão ao Capitólio, e também sempre há muitos protestos nessa data, seja contra ou seja a favor, independentemente do presidente que esteja tomando posse. Isso vai acontecer amanhã e, segundo as equipes de segurança ligadas à posse, não há nenhum tipo de ameaça de grupos terroristas, de grupos extremistas, pelo menos até o momento. Mas a grande preocupação fica ali por conta dos lobos solitários, né? A gente lembra, por exemplo, voltar no tempo, em julho do ano passado, a tentativa de assassinato contra Donald Trump lá em Butler, na Pensilvânia. Thomas Matthew Crooks, um atirador, um chamado lobo solitário, que tentou assassinar o então candidato republicano à presidência. Isso tudo preocupa, então há sempre um esquema de segurança especial, muitas barreiras colocadas ao redor dos principais pontos de Washington, da Casa Branca, do Capitólio. Isso tudo, então, vai estar sendo seguido muito de perto pelo FBI, pelo Serviço Secreto americano, para garantir que tudo ocorra em ordem. Mas é um dia muito longo, é uma cerimônia, um cerimonial, melhor dizendo, que começa por volta das 8 da manhã no horário de Washington, ou seja, 10 da manhã aqui no horário de Brasília, e vai até tarde da noite com os bailes que recebem, então, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Ivanka. Há muita expectativa em relação a esse discurso que o Trump vai fazer, porque ele deve focar em pontos que foram cruciais durante a campanha. Então, a gente está falando aqui de imigração, onde, inclusive, devem partir a maior parte das ordens executivas que ele vai assinar quando chegar na Casa Branca, mas ele deve falar também bastante de economia, principalmente a questão do custo de vida, que foi um dos pontos centrais. O que eu tô vendo, assim, que praticamente está sendo unânime em todos os jornais aí, eles falando muito da temperatura lá, né? Que realmente a temperatura lá tá bem punk mesmo, tá bem frio, mas bem frio mesmo lá. E isso acabou meio que dando uma atrapalhada ali, mas o Donald Trump tem uma equipe muito profissional que já tá ali nos agitos, mexe aqui, mexe ali, e tudo pra que essa posse seja... Essa posse será uma posse realmente assim, que pra mim vai entrar pra história. Entendeu? Vai entrar pra história. E o Milei tá lá, gente. O Milei tá lá e a nossa maravilhosa Michelle Bolsonaro tá lá representando nós. Também da campanha dele e a segurança nacional. Isso envolve áreas ao redor do mundo, como, por exemplo, a faixa de Gaza, que hoje vai começar, já a gente vai ter, por volta das 11 da manhã aqui no horário de Brasília, a primeira troca de reféns, a primeira saída de reféns israelenses lá da faixa de Gaza. Trump reivindicou esse acordo para si, chamou o acordo para si, disse que ele é o pai desse acordo de cessar-fogo e possivelmente a gente vai ver ele tocando nesse assunto durante o discurso de posse. É importante lembrar que lá em 2017, quando ele assumiu o poder, ele falou, inclusive fez uma fala muito forte contra radicais islâmicos. Isso pode voltar à tona agora em 2024. É um discurso para a gente acompanhar de perto, costuma ser entre 15 a 20 minutos. Em 2017 foram 17 minutos de discurso, um pouquinho a menos do que Joe Biden, por exemplo, que fez ali 21 minutos. Então a gente vai acompanhar bastante o que vai acontecer, porque hoje tem inclusive comício de Donald Trump, o último antes de voltar à presidência. E aí a gente deve ter falas bem fortes, como é tradicional já do republicano, né, Elis? Fabrício, o Brasil vai ser representado pela embaixadora brasileira em Washington, né? Quem são os líderes internacionais com presença confirmada, os principais deles, pelo menos? O Javier Milei vai estar por lá. Ele foi convidado, mas é curioso isso, no mínimo, a gente dizer, porque, por exemplo, diferente aqui do Brasil, quando a posse sempre tem um convite para chefes de Estado. A gente lembra em 2022, ou melhor dizendo, 2023, alguns chefes de Estado vieram aqui para o Brasil, ex-chefes de Estado também, como no caso do Uruguai, que veio a comitiva completa, né? Veio o presidente Luiz Lacalle
participou, veio o ex-presidente José Mujica e também o Sanguinetti. Também, aqui a gente está falando de vários líderes uruguaios de diferentes espectros, inclusive, né? Direita, centro e esquerda. Nos Estados Unidos, isso não é tão costume assim, a presença de chefes de Estado, principalmente por questões de segurança. Então, Javier Milei vai estar por lá, mas a expectativa é de que haja poucos líderes. Há uma expectativa pela presença da Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, que tem uma ligação ideológica muito próxima com Donald Trump, também com Elon Musk, empresário que vai fazer parte do governo. E havia ali uma expectativa também, foi feito o convite para Xi Jinping, presidente da China, mas aparentemente ele não vai estar por lá não. Então a gente deve ver poucos chefes de Estado e mais diplomatas, como no caso aqui do Brasil. E, Fabrício, você disse a respeito de alguns eventos que acontecem antes da posse. É importante você citar, porque ontem ele esteve, inclusive, em Washington e hoje tem comício, é isso? Hoje tem comício na Capital One Arena, que é um ginásio ali no centro de Washington, onde, inclusive, vai ser feito o desfile presidencial. Também foi mudado para um local interno, abrigado, para evitar a questão do frio. Porque depois da cerimônia no Capitólio, começa às 8 da manhã, a cerimônia, melhor dizendo, com uma missa na igreja de St. John. Essa igreja fica na frente da Casa Branca. Nem sempre o presidente vai, ou se ele vai, nem sempre ele vai acompanhado de alguém. Mas a expectativa, sim, da presença do Donald Trump. Aí tem um chá da manhã com Joe e Jill Biden lá na Casa Branca. Aí sim, Ivanka Trump vai, com certeza, estar ao lado de Donald Trump, assim como eles estiveram. E deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Realmente, a gente vê a situação que o nosso país está vivendo, né? Os grandes líderes, quando são eleitos ou reeleitos no mundo, pessoas honestas, que são sempre contra o crime, tem uma ideologia mais conservadora. Eles realmente, o Brasil fica isolado, né? Porque quem assim eu vejo que, como por exemplo, o presidente Donald Trump reconhece como presidente, é o Bolsonaro, né? O Lula, ele foi, né, reconhecido aí e tal como presidente, mas com uma eleição assim muito contestável, né, gente? Que a gente sabe como é que é as coisas no Brasil. Mas os grandes líderes, os líderes honestos, pessoas que são muito conservadoras, que sempre são contra o crime organizado, eles isolam o Lula, porque eles mesmos não querem a imagem deles vinculada ao Lula. E realmente eu acho que eles estão certos. Até mesmo o Joe Biden, assim, o Joe Biden mesmo, ele, sabe, meio que ficava assim com o Brasil e tal, porque ele mesmo não queria a imagem dele vinculada ao Brasil, dizendo que o Brasil estava tudo certo. Não, que ele sabe que o Brasil não estava certo, então ele mesmo já começou a recuar ali. E essa posse aí do Donald Trump realmente mostra o que hoje o Brasil vive, né? Que não é qualquer pessoa que quer a sua imagem vinculada ao Brasil. E ele tá certo. Eram ao lado de Barack e Michelle Obama lá em 2017, na posse. Só depois disso que ele vai ao Capitólio para a cerimônia de posse. E aí é um momento um pouco maior, onde é feita, então, a nomeação oficial com a presença do chefe da Suprema Corte americana, que faz a nomeação do presidente, onde é feito o discurso, é feita também a nomeação do vice J.D. Vance, e onde há também a cerimônia de despedida do Joe Biden e da Kamala Harris, vice-presidente. Aí vai ter um almoço que vai ser organizado pelo Comitê Inaugural, que é um comitê conjunto do Congresso, ou seja, do Senado e também da Câmara dos Representantes. E depois começam ali uma parte que é mais festiva. Então você tem a revista das tropas, porque Donald Trump, além de ser presidente, ele passa a ser o comandante das Forças Armadas. Ele faz essa revista às tropas, que vai ser feita em local aberto, ainda assim. E aí havia, então, essa expectativa pelo desfile presidencial, que sai do Capitólio, passa pela Pennsylvania Avenue e vai até a Casa Branca. Essa avenida, a Pennsylvania Avenue, é justamente a avenida que dá lá na Casa Branca. Mas, por conta do frio, ela também, então, foi levada para o lado de dentro, para esse mesmo ginásio, a Capital One Arena, onde Trump vai fazer o seu comício hoje. Só depois ele vai para a Casa Branca e aí tem a assinatura das ordens executivas. A gente está aguardando aqui pelo menos 100 ordens executivas assinadas por Donald Trump nesse primeiro dia de mandato. São aquelas ordens
de fato, executivas que o presidente faz para já dar uma marcada ali no que ele pretende para o mandato. A gente está esperando aqui muita coisa relacionada à imigração para que Donald Trump autorize desde já uma remoção mais fácil de imigrantes ilegais e que ele proíba desde já a entrada de imigrantes no país, principalmente aqueles que passam ali de maneira ilegal pela fronteira vindos do México, para já fechar esse cerco desde o começo. Claro que isso tudo depois pode acabar sendo revisto, não é algo assim tão simples. Ele também pode revogar algumas ordens feitas por Joe Biden nos seus últimos dias de mandato. A gente está falando aqui, por exemplo, da questão da mineração no país, da exploração de produtos. A gente vê também que o Trump, ele já tá com o plano de governo dele ali, assim, ó, entendeu? Que ele já, no primeiro dia, ele já pretende dar canetada ali, um monte de leis que deve ser aquelas famosas leis que são de emergência, né, lá nos Estados Unidos, porque assim, os Estados Unidos é diferente do Brasil. Cada estado, eles têm as suas leis próprias, daí tem as leis federais. No Brasil, tem alguns estados que têm algumas leis que são dos estados, mas a gente é movido no Brasil pelas leis que são nacionais mesmo, né, que é do país inteiro. Então, assim, o Donald Trump já vai chegar assim, ó, pra cima, entendeu? Tolerância zero. Eu acredito que vai ser um bom governo, tá? Eu acredito que vai ser um bom governo. Minerais no subsolo americano, que o Trump falou bastante ao longo da campanha. Ele dizia drill baby, que quer dizer assim, explore, cave o solo americano. Era uma medida que ele gostaria de trazer. Há um certo desconforto por parte de ambientalistas em relação a esse tema, mas Donald Trump bateu muito forte nessa tecla e deve autorizar isso já a partir também do primeiro dia. E aí depois começam os bailes, começa aquela parte realmente mais festiva, onde não é aguardado nenhum pronunciamento mais forte, mas sim um reconhecimento ali a pessoas que estiveram ao lado dele durante a campanha, empresas também, isso é muito comum lá nos Estados Unidos. O comitê, inclusive, conjunto do Congresso, arrecadou mais de 170 milhões de dólares para essa posse. Esse dinheiro, inclusive, que é doado muito por empresas particulares. A Amazon, por exemplo, doou uma quantia bastante significativa, o Elon Musk doou também. Então, a gente vai ter uma festa bem grande, apesar desse frio, e que se encerra aí com pelo menos 3 bailes que serão organizados na noite de amanhã. E quem está aqui com a gente também no Jornal da Manhã, Mano Ferreira e Gesualdo Almeida. Sejam muito bem-vindos aqui, um ótimo dia. Mano, uma expectativa muito grande, principalmente pelo discurso de Trump, e quais são os pontos principais aqui em... Eu adoro essa hora aqui da Jovem Pan que eles chamam direita, esquerda, centrão, né? Tudo para debater ali. Eu acho muito legal isso daí. Por isso que eu admiro muito os jornalistas da Jovem Pan. Eu gosto muito de ver a Jovem Pan. Acho que é uma emissora assim, com uma credibilidade muito grande. Eu gosto. Que ele vai atacar, digamos assim. Pois é, Elis. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Há muita expectativa, especialmente porque nós estamos vivendo nos últimos anos um momento de maior turbulência de um ponto de vista geopolítico. E a posição de Donald Trump traz algumas mudanças do ponto de vista daquilo que os Estados Unidos costumou representar na ordem mundial após a Segunda Guerra. Por exemplo, os Estados Unidos, que sempre foi um grande financiador de seus aliados em conflitos militares, sinaliza que deseja se preocupar muito mais com a economia americana do que com a estabilidade de aliados. Num contexto onde temos, por exemplo, a invasão da Rússia à Ucrânia, isso gera bastante temor por parte dos aliados europeus. Trump já chegou a declarar que os aliados da OTAN que não pagarem o valor estimado de apoio à Aliança do Atlântico Norte deveriam ficar... Sobre essa questão aí da guerra, eu acredito que o Trump agora vai começar a recuar. Ele vai querer que realmente o pessoal fique tudo mais tranquilo. Ele não vai querer que aconteça com ele o que aconteceu com o Biden, entendeu? O Biden, ele sempre foi visto como um líder muito fraco, como é o caso do Brasil. O Brasil tem um líder fraco. E o Trump, ele já deixou bem claro que ele voltou no poder para apaziguar o mundo, entendeu? Para deixar tudo mais calmo no mundo. E isso já se notou antes do cara assumir, né?
O pessoal de Israel já cedeu em algumas coisas, os terroristas já cederam em outras. O próprio o presidente da Rússia, o Vladimir, lá já demonstrou uma coisa que ele já não demonstrava no governo Biden, o interesse de conversar, de realmente acabar com a guerra da Ucrânia. Então, assim, eles já viram que... Eles sabem que com o Trump ali vai ser tiro, porrada de bomba, entendeu? Então, não vão perdoar mesmo. Então, agora eu acredito que muitos desses líderes aí que gostam de uma guerra aí já começaram a ficar em choque já com a vitória do Trump, e agora com, né, a tomada de posse dele, eles devem realmente assim começar a recalcular a rota deles, e pelo menos assim nos 4 anos que o Trump deve ficar no poder aí, não deve, eu não acredito que possa ter grandes guerras aí, sabe? Eu acho que o Trump aí realmente ele vai apaziguar bastante essa questão da guerra aí. Às próprias custas, caso fossem invadidos, ou seja, ameaçando que os Estados Unidos não ajudaria aliados que não entrassem com o mesmo valor financeiro na aliança, por exemplo. Então, há bastante expectativa sobre o quanto Donald Trump vai levar a sério esse discurso de campanha uma vez estando na presidência. Qual será o recado de Trump nesse contexto de aumento das tensões globais, de guerras, de invasão da Rússia na Ucrânia, de tensões geopolíticas, e o que os Estados Unidos vai representar nessa ordem global, uma vez com Trump na presidência, é uma grande expectativa. Bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. Poucas vezes uma posse de um presidente chamou tanta atenção e criou tanta tensão como a posse do Trump agora. Claro, a posse de um presidente americano é sempre um evento, mas por tudo aquilo que o Trump já falou, dessa sua proposta expansionista, pretendendo inclusive incluir no modelo americano geográfico a Groenlândia, o canal ali do Panamá, o próprio Canadá, isso tem gerado uma tensão muito grande no mundo. Praticamente o seu discurso coloca os Estados Unidos como o grande elemento geopolítico do mundo. É um discurso pautado principalmente na economia, com pouca preocupação dos direitos fundamentais, sobretudo de imigrantes, e também a pauta ambiental não é a mais importante desse governo. Espera-se que, se ele cumprir tudo aquilo que ele tem prometido, haverá muita tensão geopolítica no mundo. Os reféns começam a ser libertados. Eu estou aqui no Google Flights para te mostrar. Vamos ver aqui. Deixa eu ver um outro aqui. CNN tava assim num gás assim, né, pra posse do Trump e tudo. Agora vamos ver a BBC. A BBC eu também gosto bastante, gente. Já prepara mais de 100 medidas que ele pode assinar e colocar em prática imediatamente ao tomar posse. Isso inclui o plano de dar perdão a ao menos parte dos... A BBC é uma das emissoras aí internacionais conhecida por grandes coberturas, né, no mundo, assim, em relação a velório, a posse, né? Entre várias outras coisas. A BBC é muito forte, né, gente? É muito forte. E tem jornalistas extremamente competentes. Os condenados na justiça pela invasão do Capitólio. É possível também que Trump volte a tirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, como ele fez no seu primeiro mandato. E uma parte das medidas pode afetar diretamente o Brasil, de forma negativa ou positiva. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu vou detalhar 4 dessas possíveis decisões de Trump envolvendo temas importantes para os brasileiros: deportações de imigrantes, tarifas comerciais, Amazônia e Supremo Tribunal Federal. E fica comigo até o final, porque eu vou falar também de um 5º ponto que não diz respeito necessariamente a decretos de Trump, mas que também tem efeito direto sobre o Brasil. Começo com imigração. Trump fez uma campanha prometendo colocar em prática
a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos. Ele chegou a acusar falsamente imigrantes haitianos de comerem animais de estimação. Essa jornalista da BBC, ela é muito competente. E eu gosto muito do jornalismo que ela faz. E ela é uma jornalista, assim, que tudo que é informação que ela recebe, ela checa muito bem. Então, essa jornalista é uma jornalista muito boa, gente. A meta ventilada até agora é de mandar embora ao menos 1 milhão de imigrantes indocumentados por ano. Se isso for cumprido, depois de 4 anos, seriam deportados quase 40% da população estimada de imigrantes indocumentados dos Estados Unidos. O alvo inicial de Trump são imigrantes com histórico criminal ou com ordem de deportação já aprovada pela Justiça. Mexicanos e cidadãos da América Central são a maioria nesse grupo. Mas e quanto aos brasileiros? Há quase 38.700 brasileiros na lista de 1,5 milhão de imigrantes que já podem ser deportados imediatamente. Se essas pessoas forem de fato devolvidas ao Brasil já no primeiro ano de Trump, será um contingente 4 vezes maior que os brasileiros deportados ao longo dos 4 anos de governo Biden. Barra Velha é a segunda cidade que mais cresce em Santa Catarina. E a Praia do Tabuleiro aqui já está sendo considerada a Nosso segundo ponto são as tarifas. Desde que foi eleito, Trump tem ameaçado taxar o comércio com a China, o Canadá e o México, parceiros comerciais importantes dos Estados Unidos. A justificativa de Trump é de que esses países não estariam fazendo o suficiente para conter o fluxo de imigrantes irregulares e de drogas para os Estados Unidos. A China, por sinal, é protagonista de uma intensa guerra comercial com os Estados Unidos na última década. O Brasil não tem nem fronteira, nem acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Além disso, os americanos atualmente vendem mais do que compram do Brasil. Por isso, esperava-se que o país não estivesse tanto no radar trumpista para taxas. Mas o Brasil é parte dos BRICS, um bloco ao qual Trump já ameaçou taxar caso esses países escolham outra moeda que não o dólar para comercializar entre si. Ele também já ameaçou diretamente a taxação de produtos indianos e brasileiros. India charges a lot, Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. 70% do que a gente vende para os Estados Unidos é produto manufaturado, é produto derivado da indústria. Siderurgia, indústria aeroespacial, aviões, indústria automobilística, autopeças. Quer dizer, existe aqui um conjunto muito grande de setores que podem ser afetados por tarifas americanas. Então, apesar de os americanos terem figurado há mais de uma década como nosso segundo parceiro comercial e não mais o primeiro, eles são o segundo parceiro comercial que é muito crucial para a sobrevivência de uma indústria que já está combalida. A Associação de Comércio Exterior do Brasil disse à BBC que, embora tenha preocupação com a fala de Trump, é cética sobre a concretização destas tarifas. Em seu primeiro mandato, o republicano chegou a taxar o aço e o alumínio do Brasil, mas nunca acima dos 25%. Se seguir em frente com os planos de aumento tarifário, Trump deve colher pressão inflacionária dentro dos Estados Unidos, o que levaria a um aumento dos juros no país e à valorização do dólar, em detrimento de moedas como o real brasileiro. No Brasil, é provável que a inflação suba, o que poderia levar a aumento de juros pelo Banco Central. Por outro lado, o Brasil já se beneficiou da guerra comercial entre americanos e chineses no primeiro mandato de Trump. Isso porque o agronegócio brasileiro conseguiu substituir os fazendeiros americanos como fornecedor de soja para os chineses. O Brasil dobrou suas vendas da commodity para a China de lá para cá. Algo parecido aconteceu com outros produtos como o milho e a carne de porco. O terceiro ponto diz respeito ao meio ambiente. Como eu adiantei, é esperado que os Estados Unidos voltem a abandonar as metas do Acordo de Paris, que prevê que países ricos diminuam suas emissões de gases do efeito estufa e financiem os países mais pobres no esforço para mitigar e se adaptar aos efeitos do aquecimento global. Historicamente, Trump é negacionista dos efeitos das mudanças climáticas. Então, também é pouco provável que a COP30, a conferência climática que o Brasil vai sediar em novembro, tenha participação
participação ou envolvimento do novo governo americano. Além disso, Trump deve ignorar o compromisso firmado por Joe Biden de dar $500 milhão ao Fundo de Preservação da Amazônia no Brasil. Lembrando aqui que Biden só entregou, de fato, 1/5 desse dinheiro até agora e deixou o restante dessa meta a ser cumprida ou não por seu sucessor. Mas nem tudo é má notícia para o Brasil no fronte ambiental. Alguns especialistas veem espaço para mais colaboração em energia renovável. The U.S. itself has undergone a renewable energy revolution, especially in some red states such as Texas. So I think there are actually a number of fruitful conversations that the Lula administration may be able to have along the lines of how to... Eu acredito, tá, que o Trump não vai ficar financiando essas coisas erradas de aquecimento global, tudo, porque o Trump, ele é empresário e a gente sabe que tem outros problemas que são muito mais sérios do que o aquecimento global. Realmente a gente tem que se preocupar, tem. Mas tem outras coisas que hoje, no meu ponto de vista, são prioridades maiores no mundo, né? E sobre a questão ali da Amazônia ali, que ele não pretende mais, ele tá certíssimo de não enviar mais dinheiro para a Amazônia, porque, gente, eu vejo tanto dinheiro ser enviado para a Amazônia e a Amazônia tá se acabando. Na realidade, a Amazônia é um elefante branco que o Brasil não tem condição de sustentar. E que eu acho, sinceramente, que a Amazônia já deveria estar na mão da Europa ou na mão dos Estados Unidos, porque o Brasil não tem capacidade nenhuma de manter a Amazônia. A gente não tem um exército decente, um exército firme para combater o desmatamento que é da Amazônia. Então, assim, é um absurdo. Eu, sinceramente, se eu fosse um governante, em hipótese nenhuma eu mandaria dinheiro para a Amazônia, porque é um dinheiro que está alimentando a corrupção e não está servindo para combater o desmatamento na Amazônia. Então, do meu ponto de vista, tem algumas coisas ali em relação ao aquecimento global que eu acho que é bem discutível, mas em relação à Amazônia, ele está certíssimo de não querer mandar mais dinheiro para o Brasil. Está certíssimo. Combine Western Hemisphere hydrocarbon sovereignty, but at the same time investing tremendously in especially wind and solar energy. Existe fazer você mesmo e Vamos ao quarto ponto. É esperado que o novo governo Trump exerça uma forte pressão sobre o Supremo Tribunal Federal brasileiro. E isso tem a ver tanto com bolsonaristas quanto com Elon Musk, o bilionário que vai desempenhar um papel importante no governo republicano. Musk foi indicado por Trump para chefiar um departamento de eficiência governamental, mas na prática deve tentar influenciar todo tipo de política da nova administração. Voltando ao Brasil, vamos lembrar que a rede social X, de Elon Musk, chegou a ser temporariamente suspensa no país por ordem do STF. O empresário criticou abertamente o que enxerga como violação da liberdade de expressão em países como o Brasil. O fato é que esses argumentos estão ganhando tração entre republicanos no Congresso americano, que chegaram a propor projetos de lei com o objetivo de punir o judiciário brasileiro. O senador Marco Rubio, indicado para ser secretário de Estado de Trump, assinou uma carta declarando, entre aspas, "Estamos profundamente preocupados com o fato de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Brasileiro, estar abusando do seu poder e envolvendo-se numa campanha cada vez mais arbitrária para coagir uma empresa de redes sociais americana a sufocar a oposição política interna e a minar os direitos de liberdade de expressão do povo brasileiro", fecha aspas.
militares. Essa carta, enviada ao Departamento de Estado americano em 2024, surgiu no momento em que políticos bolsonaristas, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, tentavam convencer os Estados Unidos a caçar os vistos americanos de Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF. Essa medida não foi adotada pelo governo Biden, mas eu apurei que agora isso chegou a ser analisado pelo entorno de Trump. I think it's very difficult to say what kinds of visa policies or executive orders relating to these issues will sort of see the daylight in this case. Brazilian politics in general are contributing to these broader conversations being had in different parts of quote unquote the free world about what's the future of these big tech platforms. Para concluir, nosso quinto ponto diz respeito à preservação da democracia. Muitos analistas acham que o governo de Joe Biden teve um papel importante para dissuadir escaladas autoritárias na América Latina, inclusive no Brasil. Quando Jair Bolsonaro, sem provas, acusou o sistema eleitoral brasileiro de fraudes, diversas agências e departamentos do governo americano fizeram contato com militares brasileiros para contraindicar um possível golpe no Brasil. Sob Trump, algo assim não acontecerá mais, segundo me explicou o renomado cientista político Steven Levitsky. So the first thing is Trump doesn't give a damn about democracy and sometimes admires autocrats. So the kind of democracy promotion that the United States did in the past, sometimes for not always very consistently, not always very effectively, but that will slow down if not stop. The kind of behavior even that the Biden administration engaged in during the crisis in Brazil, helping to persuade the Brazilian military to stay out of any kind of coup efforts, that won't happen under Trump. Levitsky acha que, ao não ter aceitado o resultado das urnas quando perdeu para Joe Biden, Trump abriu caminho para outros mandatários fazerem o mesmo. The U.S. became a negative model, a model of authoritarian behavior rather than democratic behavior. No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria se inspirado em Trump. Os dois líderes seguem próximos, embora Bolsonaro não esteja mais no poder, não possa concorrer à eleição até 2030 e tenha sido indiciado por tentativa de golpe pela Polícia Federal. Bolsonaro chegou a ser convidado para a posse de Trump, embora sua viagem tenha sido barrada pela Justiça. Já o presidente Lula não foi convidado. Com relação à influência do Trump, essa influência já está sendo construída, né, na realidade política nacional. Ele apoiou o Bolsonaro na eleição de 2022, chamou Lula de um lunático de extrema esquerda. Então, a incidência do peso político de um governo norte-americano sobre a política nacional, ela é um dado da realidade, ela já está acontecendo e tende a se intensificar nos próximos anos. O que eu não acho é que o Trump vai bancar, vamos dizer, uma nova tentativa de golpe no Brasil para garantir que o Bolsonaro seja eleito em 2026. Por hoje é só, mas a gente, é claro, está de olho no novo governo Trump. Então, não deixe de acompanhar nossa cobertura em bbcbrasil.com e nos nossos vídeos nas redes sociais, no YouTube e no nosso canal no WhatsApp. Obrigada e até a próxima! Se tem uma chama aí, só começa. 2025 começa agora. Santander. Alguém precisa contar essa história. A nova gestão de Donald Trump mexerá não só com a política dos Estados Unidos, como a de todo o mundo. Desde a campanha, o republicano promete mudanças para retomar o protagonismo do país norte-americano, incluindo interferência nas guerras na Ucrânia e Oriente Médio. E para falar mais sobre as expectativas para a gestão de Trump, vamos